Boa tarde! Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao programa Conversa de Mulheres. Sempre aqui às 15 horas em ponto, a trazer uma convidada que nos conta um bocadinho sobre si e que também nos foi falar sobre um tema. Hoje vamos aprender, hoje vamos identificar algumas situações e acredito que vai ser muito produtivo para alguns. E por isso, bora partilhar. Bora partilhar. Então temos as redes sociais, não é? O Facebook Conversa de Mulheres e o Instagram Conversa.mulheres, em que a nossa convidada já deu assim um cheirinho do que vem aqui falar ao programa. E também temos o canal do YouTube, Curiacos TV. Exatamente. Temos a aplicação YouTube, a plataforma YouTube, canal Curiacos temos TV. uma aplicação, não é a nossa, não é é a mesmo do nossa, YouTube. exato. O canal Curiacos TV e a playlist Conversa de Mulheres, que brevemente então terá este programa para que você possa partilhar e rever. Com quem precisa, com quem tem que estar mais informado, porque aqui falamos sobre todos os assuntos, assuntos que acreditamos irem ao encontro daquilo que foram também os vossos pedidos, as vossas dúvidas, as coisas que acharam por bem que precisaríamos aqui de falar e de expor. Já sabe, sempre numa conversa, de uma maneira informal e que tentamos que não seja assim muito pesada nem assustadora quando os assuntos são sérios, como é o caso de hoje. Sim, a Ruth, antes de começar o programa, disse: Cláudia, hoje não podemos gozar. Pois, por acaso, foi eu que disse isso, é verdade. Eu também. Está bem, muito obediente. Pronto, e agora gozamos um bocadinho. E agora brincamos um bocadinho, porque brincar faz parte da vida e a nossa convidada também é na boa. Também é na boa. Estávamos aqui uma conversa em off muito informal. Falamos e de muito na boa. sapatos, de vestidos. Exato. E pronto, e agora é o tema. E agora vamos apresentar a doutora. Olá, doutora Célia. Olá. Olá, Mais uma boa vez. tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, mais uma vez. É um prazer recebê-la. Para quem não a conhece, o que é que faz? Qual é que é a sua experiência, o seu percurso? Já faço psicologia clínica, consultas há 25 anos. Hoje em dia está um conceito diferente, que dou basicamente online, mas também já dou online desde 2013, portanto habituei-me e adaptei-me bem a esse conceito e estou muito focada na ansiedade, mas nos distúrbios de ansiedade. Mas se vocês repararem, há ansiedade em tudo, até nas relações tóxicas que hoje iremos falar, portanto, na autoestima, na depressão, portanto, e trabalho muito essa questão de quadros de ansiedade e pronto, e resolvo também a autoestima, às vezes fome emocional, está relacionado com a ansiedade, muitas questões. Muitas questões. Doutora Célia, estava a dizer que já faz consultas online desde muito antes da pandemia, não é? Muita gente se reinventou nesta altura. Porquê que houve esta necessidade? Porque percebi, fui contratada por pessoas, neste caso era uma pessoa de Angola e, portanto, eu no Angola não vou fazer uma sessão. Exato, não é? Não vai a Angola só para fazer uma sessãozinha. E depois foi o boca a boca, pessoas externas, tenho pessoas da Suíça, estou a reportar-me antes da pandemia, Suíça, Angola e outros países, e percebi que era um formato que com adultos funciona, com crianças não, é difícil, porque eles não têm a atenção e o ecrã é para eles, embora joguem muito, mas é diferente. Com adultos não há perfeitamente, as pessoas muitas vezes estão em casa, na sua casa, e estão cozy, estão confortáveis, portanto até é mais fácil elas abrirem-se. A única limitação que pode haver é, às vezes, pessoas por questões ou de casas mais pequenas ou de filhos não terem privacidade para fazerem a sessão. Pronto. Isso é raro. É raro. Hoje em dia as pessoas conseguem... Portanto, a pessoa até consegue, se calhar, como disse, abrir-se mais, conseguir estar mais à vontade para falar as suas coisas e as suas necessidades, que é muito importante quando se vai a um psicólogo. É a base. Porque as pessoas dizem aquilo que quiserem dizer, mas se houver aqui alguns segredos é difícil, porque nós podemos pensar que isso existe, mas se as pessoas não nos falarem, são factos que podem ser ocultados e que fazem a diferença toda no processo. Mas normalmente as pessoas, quando vão para o psicólogo, vão com uma abertura e depois a relação terapêutica também se vai estabelecendo, não é? Cada vez mais, com a empatia. O psicólogo acaba por ser um amigo com quem se pode falar, ombro amigo com quem se pode chorar. Às vezes é o único que a pessoa diz tudo e que fala das suas fragilidades e que chora. Aliás, eu costumo dizer, eu gosto muito que chorem nas sessões, porque às vezes é o único sítio onde choram. Porque ainda hoje se considera que chorar é uma fragilidade e não se deve fazer. Isso não faz sentido. Chorar é automático. Eu sou uma choradeira. Eu também. E é uma emoção, não é? Já somos temos aqui três. Se calhar temos mais aqui atrás das câmaras, mas não se vão pronunciar. Porque é o que eu digo sempre, as emoções, o expressar emoções, e hoje vou falar isso também nas relações, é fundamental para tudo.
Porque nós queremos estar sempre, hoje em dia é um positivismo um bocado chocante e um bocado tóxico, porque não podemos estar sempre positivos e alegres. É impossível. Sim, hoje parece que é quase mau a pessoa sentir-se triste ou não se sentir bem. Hoje não me sinto bem, hoje não me apetece, hoje não me apeteceu arranjar-me muito. Há pessoas que não gostam de mostrar as suas emoções, querem mostrar sempre que está tudo bem, normal. Tá? Foram criados assim, isso vem da casa-mãe. Vem de pessoas mais defensivas, não é? Muitas vezes com pais que também não expressavam emoções e transportam isso para os filhos. Mas é fundamental, porque, nomeadamente em relações de companheiro e companheira, se eu não expressar emoção, como é que a outra pessoa vai descobrir que eu estou triste ou que não faz sentido? Mas isso a nível familiar, não é? Agora a nível profissional. E é diferente, aí as emoções são outras. Aí é fundamental que hajam limites, não é? Porque o objetivo principal é fazer um bom trabalho e depois se há amizades ou não é uma consequência, não é? Porque não podemos estar num trabalho como estamos em casa. Embora, naturalmente, que se houver um ou outro colega que seja amigo, pronto, por exemplo vocês aqui, não é? À frente da Câmara tem uma postura e fora da Câmara tem outra. Nós temos sempre aqui dualidades e não há problema de posturas. Não podem estar aqui, mostram um pouco da vossa personalidade, mas não são... Não mostramos tudo, não é? Claro, sim, isso é lá em casa. Trazer os problemas para o trabalho, não é? Porque é suposto ter uma certa atitude em certos papéis de vida. Aqui pode-se brincar, pois vocês também conduzem um programa conforme o vosso estilo pessoal e há regras também, e essas regras têm que ser cumpridas, como no trabalho. Senão seria uma alegria, toda a gente infringia. Toda a gente vinha ou triste ou animada, ou hoje o dia correu-me mal, correu-me bem, não é? E acontece, só que isso é tudo envolto em limites que existem nas áreas de vida. No tal profissionalismo, não é? Se agora aqui trabalho é trabalho, conhaque é conhaque, diz em português, não é? E doutora, a nível de desabafo, é mais fácil a pessoa desabafar com alguém que não conhece do que com alguém que conhece? O problema aqui, vou dividir em clínico e não clínico. Imagino, se eu tiver uma amiga e eu imagino uma relação que acabou, ok? E eu vou falar com essa amiga, choro e digo, ele não me tratou bem. É diferente com o psicólogo, não é? Com o psicólogo é clínico. Eu vejo que estão aí alguns sintomas depressivos e aí é diferente. Há um desabafar, mas já com estratégia, enquanto com o amigo não. Diz, não faz sentido, não te preocupes, vai correr tudo bem. E há técnicas para trabalhar isso, a mudança de pensamentos, de emoções. É a grande diferença entre o desabafar aqui um amigo, que é fundamental, chama-se o apoio social, é fundamental tê-lo, mas quando já são quadros mais aprofundados, como na ansiedade, por exemplo, é fundamental procurar ajuda clínica, porque senão a pessoa não sabe gerir, não tem estratégias, não é? Nós damos estratégias, eu dou muitas tarefas para fazer em casa, registros, coisas assim. E tem segredos para pôr a pessoa à vontade? Tenho, porque eu tenho que perceber a pessoa que tenho à frente. E é logo na primeira sessão que consegue que a pessoa comece a deitar cá para fora o que sente? A primeira sessão é muito exploratória, de recolha de informação. Nesse sentido, eu também dou ali conchego, porque já falamos de coisas tristes, de coisas que fazem a pessoa ficar um pouco abalada. E, portanto, logo à partida, ao dizer coisas profundas que muitas pessoas às vezes não sabem. Portanto, tem que se criar uma relação. É o início e depois eu tenho que me adaptar à personalidade da pessoa. Se é uma pessoa que fala menos, tenho que puxar mais por ela. Se é uma pessoa que fala mais, eu tenho que cortar ali um bocadinho a conversa. Não é? Claro, eu adapto-me, não sou falsa, mas tenho que me adaptar à pessoa que tenho em questão. E às vezes as pessoas só à terceira, quarta sessão começam a ficar mais à vontade e eu respeito perfeitamente. Estão no direito delas, é a personalidade delas. Vocês, as duas, têm personalidades diferentes. Bastante diferentes. Não é só loira e morena. Mas somos boas pessoas as duas, acredito. São diferentes, sim, logo são diferentes na postura e estão aqui e coexistem, portanto, eu aqui teria que adaptar. Gostei. Está-nos a analisar. É natural, vocês também, a minha personalidade também analisam, é humano e acho que não há problema nenhum com isso. A questão é que às vezes torna-se um bocadinho aqui caótica quando um psicólogo ou uma psicóloga está constantemente parado, no meu entender, a avaliar diretamente e isso torna-se incomodativo para a outra pessoa. Eu não tenho esse direito de o fazer. Sim. Não tenho, é como eu estar aqui sentado e tal. Mas tem os conhecimentos. Eu acho que é isso que às vezes assusta algumas pessoas. Não é? Mas eu não sou bruxa, eu sou apenas psicóloga. Falámos aqui de ir ao psicólogo. Quando é que a pessoa precisa de ir ao psicólogo? Em que situação é que uma pessoa que esteja a ouvir
quando as precisa. situações de vida se tornam invalidantes, quando a ansiedade é patológica, quando a tristeza é patológica, quando a autoestima é demasiadamente baixa, quando sente que não há ali ao sentido ou não consegue sair daquele looping de pensamentos ou de emoções negativas. Portanto, há pouco disse que a pessoa pode chorar, a pessoa pode até estar triste, é bom sentir essas emoções, mas quando isto entra aqui numa roda, que a pessoa já não consegue, então aí tem que procurar ajuda. Porque também não é porque chora uma vez que a pessoa está deprimida ou que... Não, mas quando Sim. os dias, como por exemplo chora todos os dias e não sai da cama, já em princípio temos aqui uma... Sim, já é uma situação bem grave, não é? A depressão, estamos a falar de depressão, a depressão é muito invalidante, nomeadamente na pandemia, no início, primeiro confinamento, muitas pessoas deprimiram porque viram-se sem algo, que é a Privadas, liberdade. sim. E muitas pessoas com problemas sociais e financeiros. E muitas vezes a depressão é um quadro reativo a outros problemas. Por exemplo, uma pessoa super exigente, super crítica e que quando as exigências do meio ultrapassam a sua capacidade de controle, a pessoa pode deprimir. Portanto, isto é um exemplo. Mas a base tem a ver com a personalidade Parece mais. que não, porque é uma pessoa crítica, supostamente uma pessoa que se calhar até é muito, como disse, perfeccionista, forte, mas a pessoa vai-se abaixo, não é? É, mas a depressão é um quadro que é um shutdown do nosso organismo, okay? Em que já não conseguimos lidar com mais Faz um nada. reset. E então, mais sono, mais apetite, mais tristeza, para a pessoa ficar quietinha e não gastar recursos, emocionalmente e fisicamente. Por isso é que fica fechada em casa, não lhe apetece ir ao ginásio, desleixa-se com ela mesma. É um shutdown. Engraçado. Como o corpo reage, não é? É, exatamente. E o burnout é a depressão ao volume máximo, que é o cansaço físico e emocional. Houve muitos burnouts nesta pandemia. Quando a pessoa já não aguenta, já Está perde tudo a aquele cair, controle. não é? E a pessoa não consegue gerir. E hoje vamos falar sobre relações tóxicas, não é? Ora bem, O que é que são relações tóxicas? queria começar um bocadinho pelo início das relações. Pode ser? Como quiser. Estou a ser controladora, mas faz mais sentido. Não. Já à vontade, nós vamos fazendo perguntas. O importante é que toda Estejam a à gente vontade. entenda. Estejamos tudo. à Nós estamos à vontade. Estejam à vontade. Fazemos de conta que fazemos isto todos os dias. Sempre que possível nós intervimos. Estou a brincar. Isto para dizer o seguinte: o início das relações, especialmente se forem em idades mais jovens, é fundamental. Porquê? É neste início de regras, porque as relações têm regras, seja de convívio, e tem a ver com duas coisas, três, aliás: tarefas, papéis e poder dentro da relação. A relação afetiva é apenas uma relação como de amizade, como pai-filho, não é? Apenas há ali a sexualidade acrescida. O resto é uma relação de amor como outra qualquer. O que é que acontece? Seja em idade mais nova ou mais avançada, muitas vezes estes papéis não são atribuídos, são auto-atribuídos. O que é que quer dizer com isso? Os papéis estão diretamente relacionados com as tarefas. Ou seja, imagine, num casal, a mulher é aquela... Eu vou falar mais hoje de mulheres porque é o que procuram mais sessões, portanto é a minha experiência E clínica. estamos na conversa das mulheres, portanto Pronto. vamos falar para mulheres. É mesmo isso. E então, por exemplo, imagine uma mulher que estabelece para ela que ela que faz as tarefas domésticas, faz as tarefas, aquelas coisas chatas dos bancos, e depois a dada altura começa a criticar o homem porque diz: tu não fazes nada. Eu interpreto muito as relações como um jogo de futebol. É como se a mulher assumisse para ela, isto não é falado, é assumido, que vai ser o jogador avançado e o marido ou o namorado é o guarda-redes. E a dada altura ela cansa-se de ser o avançado. E diz: não marcas golos. E quer trocar. Mas ele foi habituado nesse sentido. E, portanto, o volte-face é muito difícil. E aí o que é que entra a crítica? Não fazes nada, eu é que faço tudo, eu é que cuido dos miúdos. E tem razão. Mas a questão é que estes papéis associados a tarefas não foi negociado. Agora podem-me dizer assim: então, mas tem que se negociar tudo como se fosse um contrato. Não é preciso escrever, mas tem que se falar. A tal comunicação que muitas vezes não há. No início da relação, não é? Sim. Porque, se vocês analisarem, se calhar podem pensar nas vossas relações, isto foi-se adaptando. Há pessoas que têm a capacidade e o companheiro e a companheira adaptam-se e vão assumindo e não é preciso falar. Mas quase sempre é necessário isto ficar bem esquematizado e quem é que faz o quê. Porquê? Porque isto está associado ao poder.
dentro da relação, há quase sempre uma carruagem da frente. Eu associo uma carruagem da frente e uma carruagem de trás. E a de trás, por questões de personalidade, por questões de papéis, que auto-intitulam, vão atrás da carruagem da frente. Porquê é que a mulher, a da altura, se cansa desses papéis, dessas tarefas? Porque ela foi como que forçada a ser a carruagem da frente. Mas também tem a ver com o historial de vida dela, que se calhar foi criada num ambiente em que era esse o modelo lá em casa, ou então tem características da personalidade mais fazedora, digamos assim. É ela que gosta de pôr a mão na massa. Mais proativa. Sim. Porque isto também tem a ver com, como eu lhe disse, o ambiente e as características de cada pessoa. É impossível destrinçar isto. E quase sempre há um puzzle, ou seja, uma relação que seja saudável, que é que é mais de mandar, digamos, mais autoridade, e outro que se deixa mandar, desde que isto seja aceito. E aqui é que é o problema. Aqui é que começam os problemas nas relações, que é quando um deles aceita este poder da outra pessoa, mas isso não é negociado. Pois, não é exato. negociado. É autoimposto, vai acontecendo, e a da altura a outra pessoa fica cansada. E não aceita. Portanto, isto parte tudo desde o início das relações, onde deveria estar tudo muito, mais ou menos, muito, nunca está, estabelecido. porque a pessoa também ainda não se conhece, Claro. os anos passam, a vida muda, não é? Sim, mas nós, sejam companheiros ou companheiras ou amigos, nós à partida sentimos o encaixe inicial. Sim. Eu sei que às vezes um bocadinho isto é mascarado para o início das relações, florzinhas e passarinhos, beleza, Exato. beleza É só descobrir tudo, outro. tudo é bom, tudo é maravilha, Tudo é lindo. borboletas na barriga, ai, não sei o quê, mas depois não é bem assim tudo, a vida é normal. E tem a ver com uma coisa que eu chamo que é o síndrome Madre Teresa Calcutá. Foi o nome que eu dei, que é Síndrome de quê? Madre Teresa Calcutá. Ah, Madre Teresa de Calcutá. Que é, a mulher muitas vezes tem a crença errada que ele vai mudar por mim ou eu vou fazer com que ele mude por mim. Sim. E isso não acontece. Sim, porque ninguém muda na realidade. A pessoa vai se transformando ou melhorando, Sim, mas a pessoa é a mas por pessoa, ela, não é? por ela. Exato. Para a relação também, mas lá está, se houver essa flexibilidade inicial. Porque se houver desde o início um que seja mais agarrado à sua personalidade e é inflexível, a outra pessoa vai ser a tal carruagem da Sim. frente porque tem que ser. E vai-se moldando. E aqui é que as coisas acontecem. Sabem qual é das maiores razões para haver divórcios? É as tarefas de casa, mas mais do que isso. É os percursos de desenvolvimento pessoal que a da altura eles estão assim, na relação, e a da altura esta parte começa a desenvolver por ali e este não acompanha. Tem a ver com a inflexibilidade, tem a ver com o querer descobrir coisas novas, tem a ver com o estudar, tem a ver com flexibilizar características pessoais. E aqui, a companheira ou companheira que fica aqui e que depois é à quebra da relação de poder, tem a ver com isso. A outra pessoa não quis, a nível pessoal, Acompanhar. porque saí da zona de conforto. Isto é das maiores razões de divórcios. Ele já não me compreende, ele está sempre em casa, quando digo ele, ela. E há quebra. Não dá, é impossível. Porque não fizeram o mesmo percurso de avançar. Isto, especialmente em relações, começaram muito cedo, não é? Porque começaram, ainda eram miúdos. Sim, ainda nem estavam bem formados, adaptaram-se muito um ao outro, mas depois há um dia que a pessoa pensa assim, acorda e pensa assim, parece que eu não vivi, parece que não aproveitei, não é? É porque as nossas necessidades psicológicas Vão mudando vão também, não é? mudando ao longo da Sim, vida. claro. Há um autor português, um investigador, que fez as necessidades psicológicas, tem a ver com controle, não controle, tem a ver com várias coisas, necessidades, e essas necessidades vão mudando ao longo da vida, ao longo das fases da vida. Na faculdade, depois da faculdade, com o primeiro filho, com a entrada da escola o primeiro filho, tudo isso vai mudando. E a pessoa tem que saber partilhar isso para poderem juntos fazer esse caminho, não é? Ou pelo menos falarem nisso. E vai para outra questão que eu digo, que é duas razões fundamentais nas relações darem certo, e vamos nos aproximando das relações saudáveis, é haver a comunicação, uma comunicação aberta e uma comunicação de necessidades, essas tais necessidades. Verdadeira, não é? Uma coisa Eu verdadeira. preciso que tu me ajudes na tarefa com o miúdo. Eu preciso que tu, quando nós temos jantares cá em casa, me ajudes a cozinhar. Eu preciso, não é? Faz. É diferente. Exigir uma coisa, eu preciso é outra. Se eu lhe disser assim, Ruth, olha, eu estou muito cansada, necessitava ali descansar um bocadinho. É diferente eu dizer, olha, Ruth, tenho que descansar. Pronto, exato. É completamente diferente.
E às vezes, E às vezes essa maneira de falar e de transmitir também desgasta a relação, não é? claro, Enquanto que se a pessoa disser, se calhar o outro, porque ninguém começou uma relação com quem não gosta, não é? Começou uma espero bem relação. que não. Pois, exato. Mas vamos perceber com quem gosta, com quem sentiu empatia. Portanto, há aqui algum amor de parte a parte. E se a pessoa disser, olha, eu estou a precisar, o outro vai sentir e vai ser mais fácil, não é? Mas se analisarem é difícil. Até nas relações com pais, ou com irmãos, Sim, ou com sim, família, ou com amigos, é difícil comunicar, não é? Necessidades. Até porque às vezes achamos que a pessoa, se gosta tanto de nós, devia entender tudo o que nós Ah, sentimos. ora bem, é o que eu ia dizer. É verdade. Ele sabe, Eu ela sou sabe. quase psicóloga. Estou a brincar, tirou, já tirou. doutora Céu, estou a brincar. Não estou a desmerecer, estou mesmo a Eu estou brincar, não leva a mal. E a outra questão é que tal a expressão de emoções que há bocado estávamos a falar. Eu estou triste, eu estou ansiosa, eu não me sinto bem para hoje sair porque sinto-me mal, podes ir sozinho. E isto não se fala muitas vezes. O que se diz é, não vou. Não se justifica. E a outra pessoa não percebe. A única coisa, por exemplo, que a outra pessoa vê, esta mulher não me acompanha. Não quer estar comigo, não gosta das coisas que eu faço, não lhe apetece. Porque os homens também se sentem assim, não é? Claro, só que eles não falam. Eles têm um problema no gene. Um problema. Vê com Ai, que eu. nós temos, veja lá que nós temos homens a realizar. Eu estou a eles ainda se brincar, eu estou a zangam. brincar. Nem cortam um Brincadeirinha, fio. amigos, vá, não Não fiquem nada tristes, disso. tá? Já me passou. Nunca mais cá virei. Tem a ver com os papéis sociais de A produção está a entregar às mulheres. conversa de mulheres. E tem a ver também com a questão química e aí por isso é que a personalidade do homem base Sim, é claro, diferente. estamos aqui a brincar, mas a verdade é que há características que são mais masculinas e características que são mais femininas, claro. Então, o que é que acontece? Distinção entre relações saudáveis e, não, e tóxicas. Quando é que a relação tóxica começa a ser tóxica? Aliás, saudável começa a ser tóxica. Tem a ver com as red flags, as bandeiras vermelhas. Muitas vezes, quando as pessoas vêm às minhas sessões para falarmos e trabalharmos relações, ou após o término de uma relação, é uma das perguntas que eu faço sempre. E não percebeu red flags, bandeiras vermelhas ao longo da relação? E é rara a pessoa que me diz que não. Sim, eu percebi, mas não quis ver. Eu não quis ver. Porque Ou achou que não lhe apetecia, ou que não era a altura, ou que aquilo não ia dar naquele... não ia ter um desfecho tão terrível? tem a ver com aquilo que eu estava a dizer há bocado. Eu vou fazer com que ele mude, eu vou fazer ou então que a coisa funcione. Porque a mulher, se tem o poder da relação, é um bocadinho a padeira de Alves Barrota que vai à frente e vai conseguir que as coisas funcionem. Hoje está muito histórica. Isto é assim, daqui a pouco... e isto é um erro, porque não vêem as características de base ou a família de origem do companheiro ou da companheira. E aí traz marcas. E depois tem a ver com a flexibilidade. Ela começa a ser tóxica, basicamente, quando o companheiro ou a companheira não respeita a individualidade da outra pessoa. Quando só uma das partes é que tem deveres e não tem direitos. Isto é fundamental, haver este respeito. E se me perguntarem quais são as bases para uma relação ser saudável, eu muito simples digo isto. Não é o amor. As pessoas ficam a olhar quando eu digo isto. Não é o amor a base. A base tem a ver com a admiração. Eu só quero ficar numa relação com uma pessoa de amizade ou afetiva se eu admirar aquela pessoa. Pensem, por exemplo, nos vossos amigos. Aqueles que mais vocês estão profundamente associados é quando admiram a personalidade. Não estamos a falar de coisas materiais. Através da admiração vem o respeito. E muitas vezes nas relações afetivas tóxicas, o respeito não existe desde o início. Não é? E aí depois vem o amor. Faz sentido isto para vocês? Faz Admiração, respeito, sentido. amor. Porque fala-se de amor, não fala de amor, mas tem esta base onde assenta. Tem que haver admiração pela pessoa. Porque se eu tiver admiração pela outra pessoa, eu desculpo quando essa pessoa não estiver bem. Eu tenho flexibilidade para gerir essa relação e a outra pessoa, em princípio, tem flexibilidade também para gerir quando eu não estou bem. E pedir desculpa, pois tem a ver com os actos do dia-a-dia. Eu queria-lhe só fazer uma pergunta. A doutora Ciela está a falar quando as relações saudáveis se tornam tóxicas. Há muitas pessoas que pensam que a relação é tóxica porque sempre foi tóxica. Mas existe a possibilidade de haver uma relação saudável que em algum momento se tornou tóxica. Até se calhar é o que acontece mais vezes? Ou como é que é isto? É o que acontece mais, mas há relações que foram sempre tóxicas. Vamos aqui um bocadinho para o padrão relacional. Que é,
Acontece muito virem mulheres às sessões que vêm com 2, 3, 4, 5 companheiros, relações sempre a acabar e que elas acham que não têm características para atrair homens. É o dedo. São inválidas. Se for mau, vai-me calhar a mim. Há muita gente que diz isto, não é? Sim, sim. Se for mau, vai-me calhar a mim. Estão ali todos. Eu escolho. Eu interesso-me, eu fico admirada por aquele que não presta. Claro que há as características, não é? E não vamos falar das físicas, que isso é uma coisa à parte, mas vamos falar das características emocionais, ok? O que me faz atrair por um homem ou por uma mulher. Então o que é que acontece aqui? Muitas vezes há uma repetição de padrões vindos de casa. Ui. Então, como assim? Vou dar o exemplo típico. A filha de um alcoólico casa com um alcoólico, que ninguém percebe. Esse padrão disfuncional é disfuncional para a maioria de nós, mas para aquela mulher, ela cresceu num ambiente de abuso de substância. Portanto, para ela, a zona de conforto é procurar um alcoólico. Para quê? Para passar pelo Mas mesmo? a sério que isso Porque essa mulher ainda não fez um processo de crescimento, ainda não percebeu. Eu não me estou a focar em nenhuma investigação, mas é o que eu encontro. Quase sempre há a repetição do padrão lá de casa, porque foi onde nós nascemos. Ninguém nos disse que é pouco saudável viver num ambiente de alcoolismo. Nós, se calhar, as nossas cabeças aqui estão a pensar, porque viemos de ambientes, em princípio, não abuso de substâncias. E, portanto, é a mesma coisa. Está a avaliar o padrão de uma filha do alcoólico casar com um alcoólico na sua cabeça de não alcoolismo, de uma família de não alcoolismo. Agora, se tivesse nascido, e o abuso de substâncias é muito usual entre gerações, ou até a violência doméstica é muito usual, porque aprende-se uns com os outros. Se lhe disser assim como criança, se a sua mãe lhe tivesse dito ao seu pai, olha filha, podes roubar, você teria roubado, mas foi-lhe ensinado que não deveria. É um valor, não é? Tem a ver com os valores que nós temos, porque, por exemplo, associado a estes quadros mais extremos, vêm os valores de vida, em que, estou agora a generalizar, mas abuso de substâncias muitas vezes vem aqui com violência doméstica, é uma coisa que anda quase sempre colada, não é? Se eu nasci nesse ambiente, é normal que eu inconscientemente procure companheiros por assim. se sentir confortável nesse ambiente? Sim. Supostamente a pessoa pensa que não, que seria ao contrário, quero fugir daquilo, aquilo que eu vivi não quero viver para a minha vida futura. O que é que acontece aqui? As pessoas, ou aquelas pessoas que são mais, que já fizeram mais trabalho a nível pessoal, e depois também tem a ver com o suporte que tiveram do outro pai, não é? Imagino que uma filha, um pai alcoólico, mas uma mãe que dava o que a criança quer, é amor e proteção. Claro, são as únicas coisas que querem, sim. mas que esta mãe a protegeu e lhe deu amor. Naturalmente, esta mulher, a probabilidade de ir para um padrão também de alcoolismo no companheiro é mais reduzido. Mas tem a ver quando os pais são os dois disfuncionais ou só um é disfuncional. Vocês têm filhos? Temos as duas filhos. Portanto, ela tem 2, está a ganhar. Então, mas eu não faço tensões de ganhar nem de empatar. Eu continuo a perder. Eu deixo-a ganhar. Vocês percebem e identificam nos vossos filhos a repetição de comportamentos vossos, do pai e da mãe. Sim, não conseguem perceber isso. Que é horrível. Porque é um modelo. Que é um modelo que horrível. nós tivemos. A Cláudia está aqui. Não aqui. é horrível? Eu não gosto quando vejo o meu filho fazer coisas que eu sei que fui eu que fiz assim. Há coisas que são boas, não é? Sim. Mas normalmente nós não reparamos nas boas. As boas nem ligamos tanto. Ligamos àquelas, epá, bolas, o miúdo está a fazer isto e fui eu que falei assim e disse assim. Não lhe disse que não deves fazer isso. Pois Você, sim. e ao fazer esse comportamento, A culpa é minha. E é? O que é que és que eu diga? Não é de mais quem? Só estou lá e... a culpa da Ruth está lá no chão agora. Portanto, isto para dizer o seguinte, que há pessoas que chegam já às minhas mãos com 3, 4, muitas relações já negativas, e aí percebem, uma tarefa que eu faço nas sessões é escrever todos os relacionamentos, as características dos homens ou das mulheres, e irmos comparar. Há sempre características semelhantes em cada companheiro ou companheira. Sempre. É engraçado. Sempre. Negativas, claro. Negativa. Estamos agora a falar da parte negativa. E eles ou elas nunca se tinham dado conta disso. Que há um padrão relacional. Agora, há pessoas que têm um primeiro relacionamento, 1 ou 2, que são muito negativos e tóxicos e aí percebem claramente que a felicidade não está por ali. Portanto, tem a ver mesmo sempre com a capacidade e a flexibilização de cada pessoa e o nível de sofrimento. Porque muitas vezes as relações tóxicas, ao extremo, violência doméstica, abuso, a violência conjugal, há muito. E as pessoas dizem, mas porquê é que elas se mantêm, mais elas que se mantêm nessa relação? Porque é o que elas sempre conheceram. Elas acham, porque tem a ver com a autoestima, é outra parte da equação, que é,
eu acho que não mereço mais do que isto. Portanto, eu vou manter aqui. A Cláudia está chocada. Então, mas estivemos cá convidada, falámos, nós tivemos um programa sobre a violência doméstica. Então vocês percebem. Com uma convidada que foi vítima de violência doméstica, escreveu um livro e tudo, e ainda hoje, não é? Na altura do programa, ao fim de tantos anos, Chora. mostrava essa, apesar de já estar a ajudar outras pessoas, mostrava as marcas dessa relação. Fica trauma, isso já entramos no campo do trauma. É difícil. Memórias e outras questões. O que significa aqui é nestas pessoas que ficam nas relações, hoje em dia já não é tanta questão financeira, embora haja também, Fator, não é? porque tem um nível financeiro que o companheiro dá elevado e não querem baixar isso. E vão suportando algumas coisas, não é? Mas erradamente, não é? Porque depois o sofrimento e tudo o que passa para os filhos é duro. Não vale o dinheiro, não vale aquela estabilidade financeira. Mas essa decisão é de cada Sim, mulher, claro, não é? cada pessoa tem que decidir o que é que acha que é importante, é verdade. Elas chegam a um ponto em que já não aguentam mais. Não é? E aguentam, ou outras que nem se deram conta da manipulação, de não respeito que há nas relações, porque muitas vezes já vêm de um ambiente em que não foram amadas e protegidas, ou que já houve violência e continuam com o tal padrão que eu estou a dizer. Portanto, para nós... identificam que está a haver um comportamento abusivo, portanto não estamos a falar daquele do extremo, sobre elas, não é? Não identificam. Tem a ver com o nível de trauma existente. O que essa convidada deve ter dito é, eu nem me dava conta, porque são sempre, vou falar mais num homem, são sempre homens que são manipuladores e que as culpabilizam da relação não dar certo. A culpa é tua. Sim. Isto tu é que fizeste Exatamente. mal. Mas depois encaixa numa autoestima baixa. Tem que ir ver, doutora. Depois, tem que ir ver. Já não me lembro em que dia é que passou, mas foi no dia da não violência contra as mulheres. E atenção que agora há outro pormenor, também há violência de mulheres contra homens. Sim, claro. Só que não vem ao de cima porque há muita vergonha associada. Sim, porque supostamente os homens são sempre os mais fortes, e normalmente são, não é? A estatura, normalmente, em casa, um homem é mais forte, tem mais... Não deveria ser sujeita à violência física. E há aqui um pormenor que é triste, que é difícil de encarar, que é, já começa muita violência no namoro, com 14, 15 anos. Sim. Faz-me tanta impressão isso, porque já se vê, não é? Mas isso tem a ver com a doutora não tem essa sensação. Eu às vezes tenho a sensação que vou no shopping, eu às vezes até penso, é melhor eu ir de vendas. Porque eu sou uma pessoa muito atenta. Para mim, ir à rua é ver pessoas. Eu gosto de ver pessoas, gosto de olhar para as pessoas. E é uma coisa que eu já vejo e que me incomoda. As pessoas, esse relacionamento em miúdos tão novos que já são tipo abusivos, que ele já está-lhe a dizer não sei o quê e eu não sei nada da vida deles e já estou ali em stress. Por isso é que eu vos disse no início que vamos falar de relações tóxicas, mas vamos falar do início das relações. Aí é que é a base. Pois. Porque se começar um bocado torto, claro que consegue-se dar a volta, mas é mais difícil. Porque hoje em dia também tem a ver com a necessidade e a dificuldade em ficar sozinho. E socialmente, somente nessas idades, não ter um companheiro ou uma companheira é visto como negativo. E depois tem a ver com outra coisa, que é companheiros, ali com 2, 3 aninhos mais velhos que a companheira jovem, com uma miúda de 15, 16 anos. Ali há sempre controle, porque são miúdos com mais experiência. E hoje em dia há muita troca de parceiro, não é? Portanto, já há bastante experiência nessas idades. E já é mais fácil, ainda para mais com as apps e tudo isso, conhecer pessoas que antigamente não acontecia, não é? Nós, na nossa altura... O círculo era muito mais pequeno, não é? Há pessoas, porque repara, se você tiver relacionamentos, estou a falar de miúdos jovens ou mais avançados, se tiver relacionamentos com uma pessoa, acabar terminar, depois começar com outra, ou andar com várias em simultâneo, consegue-se esconder e ninguém sabe. As companheiras não sabem. Portanto, é fácil, este acesso fácil a pessoas também leva a esta dificuldade e dominância na relação de alguém. Então, o que é que há aqui importante a salientar? É que realmente a casa, a origem, a família diz muito. Faz estes tais padrões que estava a falar de mas relacionamentos. em tudo. Sim, em na tudo. vida. Nós somos base daquilo, não é?
Como, por exemplo, vocês podem ter uma mãe que tem umas características mais negativas e vocês chegam a uma certa altura da vida em que percebem, não, eu já estou a ser igual à minha mãe, eu já estou a repetir o mesmo comportamento que a minha mãe. Está-se a rir. E aí... Estou a rir. Toquei. Eu sou uma pessoa bem disposta e rio-me várias vezes, não torceu o voto. Mas pensamos isso, acho que pensamos isso. Pelo aquilo que estamos a falar. E aí é que nos damos, aí tomamos decisões. Ou decidimos ser revertemos. iguais, Sim. porque, sim. Porque Também é há natural. bons exemplos. Claro. Estou a ser E como a minha coisas mãe, boas. mas coisas boas. Claro. Não é que se calhar quando era mais nova achei mal, mas hoje como mãe acho bem ser essa mãe. Pronto. E depois não é? a experiência de vida, não é? Porque Sim. aos 20 é uma coisa, aos 30, aos 40 é outra claro. coisa, não é? Então, relativamente a relações saudáveis, há um autor que em 92 escreveu um livro, era um pastor norte-americano que falou das 5 linguagens do amor. Que é muito giro, porquê? Porque ele percebeu, ele fazia aconselhamento matrimonial, é diferente em Portugal, não há isso, e percebeu que havia pontos comuns entre cada mulher ou homem que o procurava nos casamentos. Então o que é que ele percebeu? Há 5 áreas que cada pessoa da relação dá importância a mais uma área que muitas vezes o companheiro ou companheira não dá importância a essa área. É essa área. Atos de serviço, que é o que as mulheres mais criticam nos homens, que é as tarefas domésticas. Exato. Que assenta naquilo que eu estava a dizer no início, e isso não foi negociado. Pronto. Okay? Muitas vezes eles não sabem fazer, ou a mulher assume, portanto, e a mulher dá muita importância e o apoio que tem, ou dar banho às crianças, o apoio que tem do marido é fundamental e é isso que ela valoriza. Mas a forma de expressar, a tal expressão de emoções, tu não me ajudas, tu não fazes nada, eu tenho que fazer tudo. Não, sim. Okay? Outra questão, outra linguagem do amor é dar e receber prendas significativas. Não estamos a falar de grandes prendas. Às vezes basta uma presença, basta um passeio, basta fazer uma coisa para pensar Quando na se outra pessoa. fala em significativo, não se fala em valor, fala-se em ser significativo para a pessoa que a recebe, não é? Valor emocional. Exato. Pronto, exato isso. Sim, se for aquele chocolatinho. Mas isso já implica que é uma prenda significativa, quer dizer que sabe que você, por exemplo, gosta dos Milka ou das Toblerone e não compra um da Nestlé. Exatamente. Quer dizer que pensou em si. Não compra os que ele gosta e depois diz, tu gostas de todos, não faz diferença. E é verdade, eu gosto de todos. É verdade que eu gosto mais de chocolates e pronto. Eu gosto de coco e eu, quando estava no início de namorar com o meu marido, ofereci-lhe um bolo. Aquilo que eu mais gostava, eu ofereci-lhe. Não gosto de coco. Eu não gosto disso. Era significativa para ti, tu deste. Pois, Lá está. eu dei aquilo que eu Lá gostava. está. Eu não gosto de coco. Então eu tiro aqui o coco. Não, o problema eu como. Eu gosto. Para mim. Isso vê-se muito, por exemplo, nos perfumes. Eu recuso-me a dar perfumes às pessoas. Pois. Porque aí é que se vê muito essa questão das preferências. Sim. Mas pronto, é apenas uma à parte. Então, atos de serviço, as prendas, contacto físico. Não estou a falar tanto da sexualidade, estou a falar de dar a mão, estou a falar uma massagem, estou a falar, senta-te aqui, vamos estar aqui os dois, e o toque, o carinho. Isso é fundamental. Atos, prendas, contacto físico, tempo de qualidade. Ainda ontem pus um post sobre isto no meu Instagram. Que eu vi por acaso, agora está a falar sobre isso. Eu vi que já tinha ouvido falar nisto nos seus olhos. E isto é o problema desta doutora aqui, eu já disse. Eu até sou miúdo. Tu dás logo a entender. Não, eu agora é que disse que vi, mas por Mas não acaso abriste já. Certeza. Não abri não. Acho que não abri. O tempo de qualidade é o que mais me associaram mais as pessoas disseram que era o mais importante. Especialmente se houver filhos. Porque o tempo de qualidade é aquele tempo, nem que seja 20 minutos a conversar que com a quase televisão. não existe, não é? Com a televisão desligada. Na rotina diária é um tempo muito difícil de ter. E depois aqui vêm as redes sociais, não é? Porque hoje em dia ocupam, se calhar após deitar os filhos, cada um está na sua rede social e esquecem-se de falar, não é? Pois não há aqui a comunicação. Mas foi o mais... Tem graça que eu não estava à espera, e que mais votaram foi as mulheres, eu não estava à espera, também aprendi, que o que me aparece mais em sessão é os atos de serviço, ou seja, as coisas que se fazem em casa, e não estava à espera que fosse o tempo de qualidade.
Não estava. Porque há uma incongruência entre aquilo que eu encontro nas sessões e o que foi apontado. Não é? E agora estou-me a esquecer. E falta uma a dizer isso, que faltava um. Eram que é cinco. as frases de afirmação. Que é elogios. Ok. Ou então, coisas como eu disse isto há bocado. Eu preciso que estejas aqui. Quero que estejas aqui ao pé de mim. Estás tão bonita hoje. Olha, no outro dia vi aquilo na montra. É agora que os maridos que estão na realização têm que aprender. Mas também elogios que vão para os homens. Quando eu digo mulheres, homens, ao contrário. Eu estou a falar mais, porque senão andava sempre a dizer aqui companhia, companheira. Sim. Vice-versa, não é? Porque este livro até foi escrito tendo por base homens e mulheres, que o tal autor fazia aconselhamento. E está bem, porque em Portugal os homens não procuram tanto aconselhamento, está a melhorar, mas nos Estados Unidos é diferente. E ainda para mais que estava dentro, como aqui, dentro de uma igreja, é mais fácil aquele contacto com o pastor e procura-se aquela figura para falar. Okay? É diferente. Cá não existe tanto isso. Pelo menos não tenho tanto conhecimento sobre isso. Mas deu ali uma abertura para que a recolha de informação seja real. E até o que ele escreve no livro, os exemplos, são muito homens e mulheres, ambos. E o que é que acontece? Há que escolher aqui, dentro disto, destas linguagens, qual é a linguagem que cada um dá mais importância. Eu acabei-vos de dizer que fiquei surpreendida com os resultados que eu tive ontem, na votação. Fiz uma votação, isso não vi. Sim. E porque... Mas será que é o que as pessoas acham que dão importância e depois na realidade não é tanto isso que dão importância? Assim... Do lado psicológico. Não, estou a pensar, porque se calhar as pessoas não acham que seja tão importante. As tarefas domésticas não é importante. Não é uma coisa que eu dê tanta importância, mas na realidade o facto da pessoa não se sentir apoiada nas tarefas domésticas é uma coisa que corrói ali todos os dias, não é? Tem muito a ver se realmente havia filhos ou não. E conhecendo algumas das pessoas que responderam, eu sei que tem a ver com isso, falta de tempo, vidas muito atribuladas, porque hoje em dia não há tempo para estar. E, portanto, por um lado eu percebo, essas tarefas, se as pessoas tiverem já algum poder financeiro, já alguém as há de fazer, não é? E já há muitos homens a fazer, e vice-versa, não é? Claro. Porque eles também tiveram que crescer um bocadinho aqui. E há os robôs, diz a Cláudia, que são bons, que limpam a casa. Pois já me disseram isso também. A Cláudia disse que é um robô, gosta do robô. Força. O meu marido, por acaso, ontem disse, vou-te comprar um robô para tudo. Ótimo! Um robô para a cozinha, um robô, não sei o quê. Boa. Então não dizes que precisamos de tempo. Por acaso falámos sobre isso, precisamos de tempo. Lá está, um bom marido. Ele já lhe está a dar a resposta. Ele E eu pensei assim, não sei o que é que eu faço com os robôs. E por acaso, por isso é que lembrei da história. E eu gosto de ler os manuais. Eu sou essa pessoa que lê os manuais antes de abrir a caixa. Mas já viu como o seu marido lhe deu a resposta? Sim, mas é verdade. Porque é verdade, porque assim, por cada altura, um pai e uma mãe com filhos e conforme a idade, mas se tiverem filhos mais pequenos de idades aproximadas, a da altura só às 11 horas é que se deitam. Não é? Sim, entre os banhos e as jantares e aquelas coisas todas. Portanto, é natural que... E a pessoa já está extenuada de um dia, não é? Mas é uma coisa que eu tento trabalhar nas sessões, que é assim, se vocês nesses momentos não estiverem os dois juntos, naquele momento do dia em que cada um estiver no seu telemóvel, então quando é que estão juntos? Os filhos não são postos no roupeiro e vamos agora sair. Não é assim que funciona. Portanto, é tentarem encaixar, se é 30 minutos diários, é 30 minutos diários que vamos ter. E por isso é que o homem e a mulher se começam a afastar nas relações. Porque não falam das tais necessidades. E depois dá-se aquilo que falou, não é? Que há um que está a procurar um caminho que o outro nem sabe, nem faz ideia, e que depois cria a relação tóxica porque a pessoa já não tem essa comunicação. E porque depois aqui às vezes pode entrar uma terceira pessoa. Não é? Com um percurso diferente, com uma pessoa mais leve, uma vida mais leve, que o compreende, porque nós procuramos com uma terceira pessoa é atenção, é só atenção. E às vezes também a relação de base não dá mesmo, não é uma personalidade que encaixe na nossa, portanto aí pode-se encontrar uma terceira pessoa. E aqui traz-nos o papel, falando aqui um bocadinho da traição nas relações, não é? Que normalmente o que as pessoas tentam é... Eu não estou aqui com juízes de valor, se deve perdoar, não deve perdoar, não interessa isso. Isso não é o pormenor mais importante. Cada um é que decide por si, não é? A questão é, após uma traição, o casamento vai ter que ser diferente. É uma segunda fase do casamento. Não se pode querer ter
o início de muita confiança que não pode existir. Houve ali um momento em que a confiança foi quebrada e magoaram-se. E aqui é que é às vezes uma questão, um erro que os casais fazem, que é não percebem que passaram por uma segunda fase da relação e tem que ser assumida como tal. E, As pessoas acham que é passar uma esponja como se não tivesse acontecido nada. pois, mas aconteceu. Mas aconteceu, exatamente. E, É como portanto, quando um filho nasce. Mudou. E vem sempre ao de cima, Mudou. não vem? Mudou qualquer coisa. vem porque a dor... Depois tem muito a ver com o tipo de traição. Eu considero que há traição física, e há traição de personalidade. E essa é dura. Porquê? Porque personalidade, elas ou eles não podem ter a personalidade da outra ou do outro. Não é? Mas pode ser uma personalidade mais compatível com esse homem ou com essa mulher. Uhum. E aí não, é difícil. É mais difícil. Embora se possa sempre reparar uma relação, desde que se queira. Desde que se queira e que se aceite que vai dar segunda oportunidade. Porque às vezes diz que se dá, mas não se dá. E estão Exatamente, sempre... lá está a decisão da pessoa. A pessoa pode decidir perdoar ou não, mas se decidiu, devia seguir para a frente e escolher esse caminho. E aqui muitas vezes pode nascer uma relação tóxica. Que antigamente Pois. não era tóxica porque não se falava e as coisas iam-se mantendo. Pode acontecer, porque já Tipo se em fala. banho-maria, não é? Em Estava ali banho-maria beijinhos e- não se fala. Não se fala. Porque pronto. com os filhos, somente com filhos, nós entramos em casamento operacional. O banho, é isso? em casamento operacional. O banho, quando é que vais buscar, quando é que o vais Sim, levar, sim, o almoço, quando é que foi às compras. Isto é o casamento operacional. E passamos muitos conforme a idade dos filhos, mas é fácil passar 5, 6, 7 Muitos anos, não é? em casamento nisso? operacional. É E a muito única coisa engraçado. que eles falam, e eles e elas, claro, é o que temos que fazer. É operacional. Então e o nós? Então e o estou triste? Então e o preciso de ti? Então e o quero estar contigo? Não existe. É verdade. E por isso é que muitas vezes o diálogo deixa de existir. Pois. Porque quando as crianças estão deitadas ou crescem, Já não percebem- há nada para falar, porque já não se tem a roupa para comprar, o banho para dar, a comida para fazer, não é? É. E quase não há nada para dizer, não é? e por isso foram-se afastando. E aqui muitas vezes entra a terceira pessoa. Mas também tem a ver com se essa terceira pessoa é uma pessoa que faz com que ele ou ela fale, comunique, aí consegue entrar nesta relação, mas também já havia espaço para essa terceira pessoa. E isso é o que muitas vezes as pessoas não aceitam. Como é que eu cheguei a este ponto? Como é que eu permiti que isto acontecesse E invalidam-se elas mesmas ou eles mesmos. Eu não tenho a capacidade de manter este homem ou esta mulher interessada em mim. E não é isso. Foi muito com esta questão da comunicação, foi muito com esta não partilha que estragou, independentemente de ser uma mulher ou um homem interessante fisicamente, bem resolvido, mais ou menos, com sucesso na carreira, isso não tem nada a ver. tem a ver com a pessoa já ter. Sim, e eles perdem-se pelo meio. E tem de haver sempre uma terceira pessoa? Não, porque eu posso, por não haver comunicação e não haver partilha, eu posso, para já nunca sei o que é que o outro pensa ou sente. Não se fala. Portanto, eu apenas posso interpretar. Não é? Imagino que há um companheiro que é mais caladinho e que eu interpreto esse silêncio como ele não querendo saber. Ele ou ela. E não é nada disso. Apenas o companheiro não sabe expressar aquilo que sente em palavras. Porque sempre foi assim. Pessoas mais fechadas, e não tem nada a ver com recusa. Então, esses erros de interpretação dos comportamentos do outro vão se amontoando uns em cima dos outros. E muitas vezes, e depois tem a ver com aquilo que eu disse no início, que é essa pessoa muitas vezes é ela que tem o poder da relação. É ela que gera a relação, é ela que é a carruagem da frente. E já tem muitas vezes associado um cansaço de ser a carruagem da frente. E não expressa isso, não é? Não, porque depois já é tarde, porque se deixa de fazer as coisas caem. E não dá, porque senão a relação termina. E, portanto, bom apontamento, pode não haver uma terceira relação, mas é como se houvesse, porque emocionalmente já há distância do companheiro ou da companheira. E a pessoa tem essa necessidade e vai encontrar ou noutra pessoa ou em alguma coisa. Às vezes há pessoas que se dedicam a um novo hobby, não é?
uma coisa assim muito, muito fora. Também, e também tem a ver com, às vezes, processos individuais de desenvolvimento pessoal, ou seja, por exemplo, vou dar um exemplo básico, é assim um bocado generalizado, que é a mulher que após a gravidez ou as gravidezes deixa-se engordar, desleixa-se, deixa de fazer exercício, quando era super atleta, quando gostava imenso de ler, Sim. porque as prioridades de vida mudaram. Sim. E esse processo das mulheres acontece muito. Eu dei tudo àquela relação, eu dei tudo àquele filho, e depois a da altura percebe Que não valeu. Pois, não é que não valeu a pena, mas que se descurou um bocadinho, não é? e que ela traz para a relação também comportamentos tóxicos. De crítica ao companheiro ou companheira, de não querer sair, de estar sempre mais mal-humorado ou mal-humorada, e isso mata a relação. Portanto, há aqui muitas variáveis que também vão contribuir para este afastamento. E muitas vezes é esse processo individual, que as pessoas desleixaram-se. Isto a longo prazo. Sim. Sim, eu faço aqui muita distinção entre com filhos e sem filhos. Pois é, com os filhos muita coisa muda. A própria pessoa muda, não é? Eu falo mais da mulher, porque a mulher é diferente uma relação com o filho do que com o pai, Sim, que são 9 meses de relação que o pai nunca terá. Pois. E às vezes, ainda ontem falava isso com uma pessoa em sessão, às vezes as pessoas querem filhos, e há coisa linda de ter filhos, Sim. mas é muito mais trabalho, muito mais, e a vida muda para sempre. E às vezes as pessoas não percebem isso, que mudou para sempre, e querem continuar a ter uma vida semelhante à Igual anterior. à É impossível. Não é possível. Não é possível. It's not possible. E acontece outra coisa, que é o homem sentir, e isto é muito comum, alguns ciúmes da mulher quando há um filho ou 2 filhos. Porquê? Sim. Porque deixa de ser o centro da atenção dessa mulher. Não é? E aí é que entra aquilo do tempo-qualidade. Sim. Por isso é que tem que haver o tempo de qualidade. Da mesma maneira que se fala com um filho e 2 filhos, não é? Tem que se ter também com o marido, com a esposa, isso é muito importante. Porque vai buscar os miúdos, a tal questão operacional, os TPCs, teta, jantar, banhos, essas coisas todas. Né? E ele sente-se relegado para segundo plano. É mais no masculino. Porquê? Porque muitas das tarefas com filhos, embora sejam divididas hoje em dia, mas muitos ainda são das mulheres. Não é? Isso aí é uma questão também de proteção, acho eu, do filho, feito pelas mulheres, mas embora já haja pais que dividem ali, até o tempo já de pós-parto também já é dividido, a licença. Conseguiu-se isso, finalmente, não é? E mudou-se um bocadinho o papel, não é? Do homem nas relações, mas há este não acordar com uma nova realidade e uma rejeição da nova realidade. E nós estamos mesmo a terminar, não sei se vocês sabem disso, estavam a ver o relógio, mas estamos mesmo a terminar. Doutora Célia, como é que a podem contactar muito rapidamente? Muito facilmente, através do e-mail psicologa.celiafrancisco@gmail.com, então o Instagram, celia.francisco-psicóloga. Portanto, se quiserem ou tiverem dúvidas ou quiserem alguma sessão, contactem por lá, é fácil. E fizemos nós um promocional a dizer que íamos ter um assunto muito sério, e foi sério, de relações tóxicas. Mas foi e na realidade falámos sobre como construir uma relação saudável. Acho que devíamos, já não podemos andar para trás no tempo, não temos essa máquina, mas mudar o promocional. Ficou aqui umas boas dicas. Obrigada. Muito obrigada, doutora. Obrigada. É sempre um prazer recebê-la. Deus, É sempre um prazer recebê-la. Muito obrigada por tudo isto. E nós temos que ir embora, Cláudia. E vamos construir as nossas relações saudáveis, não é? Sim. Porque nós gostamos de pensar pela positiva e animar quem está lá em casa que se calhar se reviu em algumas coisas erradas que faz. Todos fazemos, mas mudar hoje é sempre melhor do que mudar amanhã ou só para o ano. Portanto, começamos já hoje a mudar e a melhorar. E se alguém está mesmo abatido e não está a conseguir sair daqui, não procurar uma ajuda profissional, não é? Exatamente. Pronto, e assim fizemos mais um programa. Fantástico. E voltamos no próximo programa pelas 15 horas. Eu e a Ruth cá estaremos e mais uma convidada, mais um tema que você não pode perder. Então contamos consigo pelas 15. Sejam mesmo felizes. Beijinhos.